Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos garante a vitória. Estou feliz nesta madrugada de poder estar com os irmãos, adorando a Deus, buscando a presença do Pai, ouvindo a voz dele. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu vou deixar um versículo da palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, no esboço não, carta de outra medida. Segundo o livro, pode ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo número 30. Amém? Você me breve na oportunidade. Na verdade, eu não queria nem falar. Eu queria ouvir. Eu já ouvi bastante. Mas eu tenho espaço para ouvir mais. Aleluia. Versículo que Deus abençoe. André. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia, Pai. Repita comigo: reparou. Reparou O altar o altar do Senhor do Senhor que estava quebrado. que estava quebrado. O texto é bastante conhecido. Fala de como Elias ele desafiou os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera. E diz o texto que houve um desafio. Todos conhecem essa história. Todos que estão aqui são crentes, frequentador de escola dominical e conhecem bem esse texto. O texto vai dizer que os profetas de Baal começam a clamar ao seu Deus para o fogo descer. E até o meio-dia nada aconteceu. Aí chega a vez de Elias para clamar a Deus. O texto vai dizer que Elias olha para o altar e vê que o altar está quebrado. Mas ninguém sabe por que aquele altar se quebrou. Mas ele estava ali quebrado. E Elias agora vai reparar aquele altar. Alguém que passava próximo àquele altar, talvez desprezava porque ele estava quebrado. Eu não sei se foi um vento forte, eu não sei se foi uma pedrada, mas ele estava quebrado. Não sei quanto tempo aquele altar estava ali, mas estava quebrado. Alguém que olhasse para aquele altar estava dizendo: nunca mais desce fogo nesse altar. Mas Elias tinha a visão de Deus, e Deus queria usar aquele altar naquele dia. Pega na mão desse crente e diga para ele: Deus ainda conta com teu altar. Não importa como você chegou nessa vigília, mas Deus ainda conta. Salmos 31, versículo 12. Quem puder me acompanhar, quero louvar a Deus por me dar o privilégio de estar aqui diante de irmãos e cujo não conhecia, está diante de profetas, profetisas, a qual antecederam e foram sucintos nas palavras
que o Senhor nos revelou. Quero deixar este versículo para a nossa meditação e desde já quero louvar a Deus pela vida do meu amigo evangelista Wallace, ao meu pastor Wagner, meu professor, tudo que sei aprendi contigo, sempre digo isso, que você me agarrou, me pegou e me ensinou. Ao pastor Carlos Eduardo, eu tenho como pai na fé, por mais que seja pouco tempo, mas me abraçou também, me trouxe aqui. E se quiser me trazer de novo, já estou me entregando aqui. Salmo 31, versículo 9 do livro da Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim o versículo 12: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Louvado seja Deus. Você pode repetir comigo? Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Louvado seja Deus. Mediante aquilo que foi falado, esta palavra veio ao meu coração, e é bem verdade, aleluia, louvado seja Deus. E quando eu leio o livro de Salmos, e leio esta parte B, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 31, aleluia, no livro do número 31, do versículo 12, a história conta, revelada por Davi. A Bíblia diz nesse exato momento que Davi perde o seu reinado. Davi perde o reinado para o seu filho Absalão. Haja vista que Absalão, ele tinha o seu pai como rei dentro de Israel. Absalão começa a observar o seu pai e percebe que as pessoas estão se curvando para o seu pai. Percebe-se que seu pai é ovacionado e ele começa a querer o que o povo dá ao pai. O problema de muita gente é perceber que a glória é do pai e querer receber a glória do pai. Absalão vai querer receber aquilo que não é dele, querer a coroa, querer, aleluia, o trono. E o pai, aleluia, está observando o filho, aleluia, dentro do coração o desejo de sentar onde ele não pode sentar. Absalão está tentando, aleluia, entrar por esses dias, dizendo: eu quero aquilo que não é meu, mas é do pai. Louvado seja Deus. Senhoras e senhores, o texto vai dizer, a história vai contar que Davi vai pegar, aleluia, as suas armaduras e vai para dentro de cavernas, como foi falado aqui. A história vai dizer que Davi agora se oculta fisicamente, dizendo, ele começa a chorar nas cavernas, e ele começa a dizer para Deus: Deus, estou esquecido no coração do povo, sou como um morto. O que Davi estava expressando nessa parte, no primeiro versículo, era que Davi estava dizendo: eu tenho uma história em Israel, eu tenho uma vida em Israel, eu enfrentei gigante por Israel, eu enfrentei uma guerra por Israel, mas o povo se afastou de mim, Senhor. Davi estava sentindo falta de amigos no momento difícil. Davi estava sentindo falta de colegas no momento difícil. Agora, após as senhoras e os senhores, segundo a história, Davi começa a escrever das rochas dentro da caverna, e Deus visita Davi, e Deus começa a dialogar com Davi. Parece que vejo na noite de hoje o Senhor dizendo para Davi: Davi, eu lhe escolhi não foi pelo seu tamanho, eu lhe escolhi pela sinceridade do seu coração. Haja vista que quando Davi estava na casa do seu pai Jessé, cuidando das suas malhadas, cuidando das suas ovelhas, como Gideão foi falando aqui, malhar no trigo, Davi estava cuidando das ovelhas feridas. Haja vista que quando o profeta Samuel, Deus aqui entrega o microfone, ele recebe a autoridade de Deus para ir na casa de Jessé. A história conta que o profeta só vai na casa de alguém se enviar um mancebo avisando porque vai chegar. Era assim com Eliseu, você se lembra? Louvado seja Deus. A Bíblia diz agora que eles preparam um banquete, porque quando o profeta vai na casa de alguém, é por três motivos. O primeiro motivo é para levantar um outro profeta, o segundo motivo é para levantar um sacerdote, e o terceiro motivo é para sacrificar o Senhor. E é este motivo que o profeta vai, aleluia, na casa de Jessé. A história conta que Davi está cuidando das ovelhas, pastor Eduardo, visto que estas ovelhas são ovelhas feridas, mas que dão trabalho ao pastor. A história conta que quando uma dessas ovelhas saiu diante dos olhos de Davi, as ovelhas iam a raios de distância, que Davi não conseguia chamar ou tocar a harpa. Ele pegava a funda, pastor, aleluia, Eduardo, e rodava a funda até que a sua pedrinha acertasse a pata da ovelha, e a ovelha entendia que o pastor estava tirando a pedra para ela voltar para dentro do aprisco. Senhoras e senhores, quando alguma ovelha muito esperta, quando alguma ovelha muito sabida, quando alguma ovelha muito inteligente
Sabe por quê? A ovelha que sai dos braços do pastor, ela sai do buraco, mas sai com dor. Louvado seja Deus. Ela sai do buraco, mas sai com dor. O pastor pegava e trazia para dentro do aprisco. Mas quando alguma ovelha esperta, muito sabida demais, tentava fugir da direção do pastor, ela ia para a Palestina, onde tinha o deserto, e o pastor não atirava pedrinha. O pastor não tirava dentro do buraco com o cajado. O pastor pegava o cajado, guardava as ovelhas e ia atrás daquela ovelha perdida no deserto. Você vai ver isso no Novo Testamento, Jesus parabolando sobre isso. A história conta que quando o pastor aborta aquela ovelha, ele vai pegar a sua, aleluia, autoridade por nome de cajado, vai quebrar a pata da ovelha, vai colocar a ovelha nas costas e vai trazer para dentro do aprisco. Eu sou um pouco curioso, eu não sei você. Eu perguntei a Deus por que tamanha a inteligência de Davi de quebrar a pata da ovelha e trazer para dentro do aprisco. Sabe o que Deus me revelou? Que é melhor ovelha de pata quebrada dentro do aprisco do que ovelha andando na boca do leão. É melhor ovelha quebrada aqui dentro do que lá fora fazendo besteira. Segura na mão desse crente cheiroso, porque eu senti o cheiro da boticária desse lado aqui. Segura na mão desse irmão, me ajuda a pregar e diga para ele assim: não importa como Deus vai trazer o teu filho, não importa como Deus vai trazer o teu marido, mas nem que tiver que quebrar a pata dele, Deus vai trazer. Deus vai trazer, Deus vai trazer. Meu Deus, tem gente que não acredita, tem gente que tem uma fé, mas Jesus parece uma formiguinha, aquelas formiguinhas que é de açúcar, meu Deus. Melhor esse rosto, minha santa, melhor esse rosto, meu filho. Quando o louvor estava aqui, estava todo mundo para um lado e para o outro. Eu estou lhe dizendo, eu estou lhe afirmando que não importa como Deus vai trazer o teu filho, não importa como Deus vai trazer o teu pai, não importa como Deus vai trazer a tua mãe, mas nem de quebrar a pata dela, Deus vai carregar as costas e vai colocar aqui dentro. O profeta Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer, não é eu, ele se depara com os filhos de Jessé. Mas já visto que é Eliabe, Abinadab e Samar. Você conhece esse texto? O texto diz que dentro da casa de Jessé, dentro da casa do pai, há um alvoroço, porque o profeta está na casa. E está todo mundo dizendo, eu sou rei porque eu sou grande, meu Deus. E está todo mundo dizendo, não, eu sou grande, eu sou grande, eu sou rei, eu tenho estatura de rei. E está todo mundo dizendo, não, é Abinadab que é rei, porque Abinadab é bonito. E todo mundo está dizendo, não, é Samar, porque Samar tem status, é conhecido. E está todo mundo dizendo, não, rapaz, é Eliabe é bonito, parece o ator da Rede Globo das 8. Aleluia, parece Samar, rapaz. Samar é aquele, aleluia, que quando chega no culto as meninas ficam doidas com ele. Não, rapaz, é Abinadab. Eu imagino um comentário dentro da casa do pai. Só que enquanto dentro da casa do pai está tendo guerra, Deus está olhando para o lado de fora e dizendo, se dentro da casa não tem menor, eu acho menor do lado de fora. Sabe por que os nossos públicos estão cheios de ex-traficante? Sabe por que os nossos públicos estão cheios de ex-homossexuais? Sabe por que os nossos públicos estão cheios de ex-milicianos? É porque dentro da casa não tem mais pequeno. Se não tem pequeno dentro da casa, Jesus está dizendo, eu pego lá fora para trazer aqui para dentro. Aleluia! Que as coisas glorificam Jesus. Saúde a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém, igreja? Me sinto honrado nesta noite por estar aqui compartilhando com os irmãos, né? E estar podendo, estar próximo deste, né? Meu Deus, sem palavras para esses homens de Deus aqui. E falei para Vânia, viemos aqui, né, Vânia, só para ouvir. E aí, por misericórdia, Deus nos agradecer com a oportunidade nesta noite. Mas para falar depois desses homens, irmão, é vento. Mas eu louvo a Deus porque o menor está aqui. E quando o menor chega, aleluia, alguma coisa acontece. Porque tu tem que descer para depois subir. Aleluia. E quando tu desce, tu vê a glória de Deus. Eu louvo a Deus que estamos todos no mesmo tamanho. Amém? Eu vou deixar uma palavra aqui, bem rápida, que Deus colocaram no meu coração. Eu ia falar sobre Davi, mas o meu amigo já
me antecedeu. Eu falei, Jesus, então tu está no negócio. Abra tua Bíblia bem rapidinho comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já agradecer ao pastor Eduardo por nos dar a oportunidade nesta noite. Evangelista Wallace, que Deus te abençoe nesta noite, continue te abençoando. Está de parabéns nessa vigília. Amém? Louvado seja o nome. Todos acharam, bem conhecido, que diz assim: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todo. Repita comigo: abriram todas as portas. Ei, irmão, Deus está abrindo porta para você nesta madrugada. Deus está vendo o teu sacrifício. Ei, o teu sacrifício não está sendo de molde aqui nesta noite. A história vai dizer, irmão, que Paulo e Silas estavam numa situação, aleluia, onde estavam algemados naquele lugar. E a história também vai dizer que eles ficaram numa situação daquela, por quê? Porque naquela cidade havia uma jovem que tinha um espírito de adivinho. E aquele homem, logo Paulo vem desmascarar aquele demônio. E por isso ele é preso. Quantas das vezes eu e você, aleluia, estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo aquilo, aleluia, que nos apraz, aquilo que agrada o Senhor, e muitas das vezes, por causa de tamanha situação, tentam te prender, tentam te parar. Sabe por quê? Porque só vai jogar pedra, irmão, numa fruta que tiver madura. Então fique tranquilo. Se estão falando de você, dá glória a Deus e aleluia. Porque quem obedece aqui embaixo, amanhã em cima vai ficar. Quem obedece aqui embaixo, lá em cima Deus vai colocar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai te colocar lá em cima para tu pisar no que está lá embaixo. Porque para tu chegar aqui em cima, há um trajeto, há um emilassário, há uma coisa que você tem que aprender, irmão. Ninguém sabe aqui em cima de qualquer maneira. Ninguém vai falar o que não tem para contar. Aleluia, Paulo e Silas só foram ali para aquela casa. Alabrachuricana. Ele só foi preso por quê? Porque havia uma trajetória para ele chegar lá. Interessante que quando eles estão ali, sendo chicoteados, apanhando, por quê? Estavam adorando ao Senhor. Quantas das vezes é assim conosco? Estamos fazendo a vontade de Deus, tentando dar o nosso melhor, mas aquele que não está na mesma ligação está tentando te puxar para baixo. Deixa eu te dizer uma coisa: aqui só tem adorador, aqui só tem crente de verdade. Aleluia, porque tu podia estar lá fora, tu podia estar fazendo outra coisa, mas tu escolheu a melhor parte, assim como Paulo e Silas. E eu já vou entregar o microfone. Deixa eu te dizer uma coisa: a história vai contar que aqueles homens foram açoitados. Segundo o historiador Flávio José, aqueles homens apanharam, e na ponta daquele chicote haviam pedaços de ossos que batiam em sua carne e estava ali. E eu quero conjecturar contigo nesta noite, sem ferir exageros bíblicos. Imagina comigo, irmão, tu está apanhando por amor ao Senhor, tu está sendo chicoteado porque tu falou a verdade. Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para tu ser mentiroso e saio para fazer companheirismo, para tu sentar nesse lugar. Deus te chamou como profeta. Profeta não tem medo de apanhar. Profeta que apanha tem um cara em cima para você. Ei, irmão, ele estava apanhando porque falou a verdade. Ele estava apanhando porque ele ama o Senhor. Interessante que por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas, eu quero conjecturar mais uma vez. Eu posso, pastor Wagner? Eu olho para ele, aleluia, e fico imaginando que ele olhou para cima e disse assim: olha, Senhor, não tem outra coisa, você vai louvar e eu vou começar a clamar dentro deste negócio. E eu começo a imaginar que no meio daquela situação adversa, Silas olha para Paulo e diz: aleluia,
Bíblia diz que se eles fugissem, aquele homem tinha que se matar. E Paulo diz: não faça tal coisa, estamos todos aqui. Ramanachuri cantará. Sabe o que é Deus? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus quer ver quem é você dentro da prisão. Sabe por quê? A prisão não é o fim, é o começo da tua vitória. Deus não vai te colocar na prisão só para chacoalhar com a tua cara, só para te fazer de bobo. Deus vai te colocar ali dentro porque Ele viu em você um homem de coragem para fazer a diferença. Entendeu, irmão? Você não entendeu? Senão você estava glorificando. A prisão para você não é o fim, irmão, porque a Bíblia vai dizer que quando eles dois foram soltos, o nome de Deus foi glorificado. E aquele homem reconheceu que Deus era na vida de Paulo. E a Bíblia vai dizer que ele chega em casa, porque aquele que aceitava Jesus naquela época, toda a sua casa era salva. Você não está entendendo? Porque está preso em meio a essa luta e em meio a essa dificuldade. É porque Deus está vendo, aleluia, algo na tua família. Porque tu vai dizer como Josué diz: portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe com os irmãos. Se eu falar algo aqui, o Wilson, o presbítero Wagner vai rir. Irmãos, como desde pequeno eu sempre busquei o Senhor, mas eu estou grato a Deus, porque pelo tempo que eu estou aqui, desde a hora que eu cheguei, eu estava conversando com o presbítero Wilson, eu vi uma vigília diferente. É claro, evidente que na minha época, quando eu era mais novo, existia, mas como no período que nós temos vivido, nos tempos atuais, é difícil ver uma vigília tão abençoada. Eu olhar para trás, pela graça de Deus estou sentado no púlpito, mas e olhar e ver cada um tendo oportunidade e não vendo ninguém querendo ser melhor do que o outro. Isso é importante, irmãos, para nossas vidas. Fico grato a Deus. E eu não falei lá na sede, mas eu vou falar aqui. Irmãos, nós podíamos muito bem botar homens como o nosso pastor para estar pregando no congresso, nossa sede. Não chamar ninguém de fora. Mas esse dia ainda vai chegar, alguém ainda vai aprender um pouquinho com Jesus. Abre a tua Bíblia, irmão, Josué capítulo 7. Versículo 21. É uma saudação, irmãos. Eu quero, como aprendi, com o nosso primo Wagner. Josué capítulo 7, versículo 21, que diz assim: quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos, nós conhecemos muito bem essa história depois que o povo de Israel, através do líder chamado Josué, havia conquistado a terra de Jericó. E a Bíblia nos relata que depois esse homem de Deus chamado Josué foi conquistar a terra de Ai. E a Bíblia nos relata que ele falou que não precisaria levar muitas pessoas, leva entre 2 ou 3 mil pessoas. E a Bíblia nos diz, irmãos, que nós conhecemos muito bem essa história, que esse homem chamado Acã havia pecado. Ele cobiçou uma capa babilônica. E a Bíblia diz que, por causa do pecado desse moço, trouxe maldição para o povo de Israel. Leremos uma coisa, irmãos. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica. Irmãos, entende uma coisa. Onde o
onde Israel estava? Em Jericó. E aonde estava a capa? Em Babilônia. E aonde pertencia essa capa? Essa capa pertencia em Babilônia. O que significa Babilônia, meus irmãos? Babilônia significa mistura. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que ele cobiçou. Essa capa não era para estar em Israel, porque não pertencia em Israel. E a Bíblia nos relata que a capa trouxe maldição para Jericó. E Jericó trouxe para Israel. Sabe o que Deus está falando para o meu coração, teu coração? Deus está falando uma coisa: a capa não pode estar em nosso meio, porque não pertence a nós. Tem capa em nossas vidas que não é para nós utilizarmos e usarmos. Irmãos, podemos imaginar e acreditar que quando aquele moço tirou a capa, que era cego, por que aquele moço, quando encontrou com Jesus, ele tirou a capa? Porque a capa era de Roma. E nós sabemos e muito bem, meus irmãos, que os romanos, aleluia, davam autorização para usarem aquela capa. Por isso que aquele moço pedia esmola, porque ele tinha autorização através daquela capa. Por isso que quando Jesus entrou no templo, destruiu tudo, porque eles vendiam, compravam e negociavam dentro do templo, porque tinha autoridade, autorização, e eram políticos. Mas a Bíblia, irmãos, e nós estamos aprendendo através dela, vem falando o seguinte, irmão: a capa não pertencia àquele moço quando ele conheceu a Jesus. Quando ele conheceu a Jesus, se encontrou com Jesus, o que ele fez? A capa dele desfez, porque aquela capa trazia aliança que não pertencia a Deus. Então, se encontrar com Jesus, a capa tem que ficar, porque uma nova aliança tem que ter com Deus. Por isso, meus irmãos, que nós vemos muita mistura, porque usamos capa que não é nossa. Sabe por quê, meus irmãos? Lembramos que tem acontecido em tempos atuais a mistura do casamento que é dentro da igreja, ou a mistura do funk, aleluia, com as coisas de Deus, aleluia, com rock e tantas coisas. Por quê? Está tendo mistura, está pegando uma capa que não pertence a Israel. Mas o que Deus quer para mim e para você no século 21 é uma capa que tem a medida certa. Quem pegou essa capa? Essa capa quem pegou foi Eliseu. Abaixuri, como na Ásia. Deus quer que tu pega a capa certa. Qual é a capa que tu tem pegado? A capa romana, a capa de Babilônia ou a capa que pertence ao povo de Israel? É a capa que tem unção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Nessa noite tem 3 capas para tu usar. Qual é essas 3 que tu vai usar? A capa que eu vou te dizer para que tu tem que usar, irmão, é a capa de Israel. Qual é essa capa? Que quando ela chega ao chão, você tem que descer e pegar ela, porque ela vai fazer você utilizar coisas grandes para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite em nome de Jesus.